Muito prazer, me chamo Igor, sou da equipe de nutrição esportiva paralímpica do CTE e vamos começar uma série de vídeos educativos onde a gente vai tratar desde o assunto mais básico até o assunto mais complexo relacionando nutrição e esporte. No vídeo de hoje a gente vai falar de macronutriente. Macro significa grande, nutriente é toda substância importante para a nossa sobrevivência. O macronutriente, então, é aquela substância que a gente precisa em grande quantidade a partir da alimentação. E também elas estão em grandes quantidades nos alimentos. O macronutriente de hoje é a proteína. Quando a gente fala de proteína, a gente já consegue lembrar de algumas fontes. Por exemplo, bife de boi, frango, ovo, fontes vegetais, por exemplo, feijão, grão de bico, amendoim e até mesmo o nosso famoso suplemento, o whey protein. Popularmente, a proteína é muito conhecida por sua relação na construção de músculo. E, de certa forma, essa relação está correta, porque em nós, seres humanos, e em outros animais, a proteína tem forte função estrutural. E uma dessas estruturas, os músculos. Mas antes da proteína virar proteína no nosso organismo, ela é digerida e transformada em partes menores que a gente chama de aminoácidos. E esses aminoácidos a gente divide em dois grupos. Aminoácidos não essenciais, a gente consegue produzir dentro do nosso organismo em quantidades suficientes, e aminoácidos essenciais, que a gente não consegue produzir ou produz em quantidades muito pequenas. Então, quando a gente fala em consumir proteína, a gente está sempre, principalmente, procurando essas proteínas, esses aminoácidos essenciais. A proteína no nosso organismo, ela tem diversas funções. Ela vai desde a parte protetora, da parte imunológica, protege a gente de doenças com imunoproteínas. Ela faz funções de sinalização, de coordenar as atividades do nosso organismo, por exemplo, hormônios, esses hormônios proteicos, e da parte de potencializar reações do nosso organismo, por exemplo, na parte digestiva, na produção de enzimas proteicas. Mas hoje a gente vai focar nessas funções estruturais, principalmente o músculo. Como dito inicialmente, é uma função conhecida da proteína, porque quando a gente consome proteína, ela sozinha, ela consegue sinalizar para o nosso organismo, induzir a produção de novas proteínas no nosso corpo, e uma dessas sinalizações acaba por induzir construção muscular. Então, quando a gente consome quantidade adequada, quando a gente consome proteína em porções adequadas, em quantidades adequadas no nosso dia, a gente consegue induzir a construção de novas estruturas musculares ou até mesmo a preservação da já existente. Quando associado o consumo de proteína com atividades, por exemplo, de força, há uma sinalização até mesmo aumentada de construção de novas musculaturas. Esses exercícios de força, por exemplo, halterofilismo, musculação, e nos outros esportes também, mas em menor quantidade. Então, por isso que a gente vê sempre atletas em cada modalidade sempre relacionando também com algum treino de força, para poder sinalizar mais construção de músculo. Quando a gente consome em quantidades adequadas, a gente consegue proteger os músculos existentes, e essa quantidade ela varia entre 1,4 gramas a 2 gramas de proteína por quilo de peso, e essa quantidade é suficiente para proteger a massa muscular existente e para induzir a construção de novas estruturas musculares. Em relação à porção, quanto consumir em cada porção, há uma quantidade que varia entre 20 gramas a 40 gramas de proteína. Isso varia também da fonte de proteína, porque lembre-se, a ideia é consumir proteínas essenciais, desses aminoácidos essenciais. Então, a fonte vai variar muito também na quantidade que a gente vai conseguir desses aminoácidos essenciais. Mas a proteína ela não age sozinha. Então, ela precisa de toda uma alimentação, outros nutrientes para poder conseguir fazer essa construção de músculo. Como comentado anteriormente, há uma sinalização para se construir novas proteínas. A gente chama isso de janela anabólica. Essa janela anabólica pode durar 24 horas. Ou seja, após o exercício,
Não é importante só o famoso pós-treino, mas toda refeição após o exercício até o próximo dia de treino vai ser importante para a construção de novas estruturas proteicas na construção de músculo. Então é muito importante prestar atenção em cada refeição e na porção que se tem em cada refeição. Não dá para pular nenhuma refeição na hora de construir músculo. A quantidade de proteína, ela também tem um limite. Quando se consome a mais, não vai ter benefício na hora de construir novas estruturas proteicas e essa quantidade em excesso vai ser transformada em outros nutrientes, ou seja, vai ser estocado ou vai ser utilizado para a produção de energia. Então a quantidade é muito específica e a quantidade tem que ser adequada para o seu treino, para a sua intensidade, para a sua intenção, na hora de se treinar. Então, tudo tem que estar muito bem encaixado e é aí onde a gente entra o nutricionista. Então, espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida, a gente está à disposição.